Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo num horário um pouco diferente, né? Na parte da manhã, vocês não estão acostumados com isso. Mas esse é um modelo novo de quadro que eu tô testando aqui no canal, então eu espero muito que vocês gostem. E no quadro de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os últimos dias do Santos, tanto feminino quanto masculino. E a gente também vai falar um pouco sobre os dois jogos que nós temos amanhã, tanto no feminino às 10 horas da manhã diante do Flamengo, pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, tanto na parte da tarde às 6h30 também contra o Flamengo, mas pelo Brasileirão Masculino. Bom, sem mais delongas, então eu separei uma listinha aqui no computador de coisas para falar para vocês, né, sobre alguns pontos a serem abordados nesse vídeo. Mas antes de começar, deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu cafezinho. Delícia. Gostaram da minha caneca? Do Santos também, né? Porque aqui, gente, é tudo do Santos. Quanto mais Santos, melhor. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a punição do Santos, né? Pra quem não sabe, aquela confusão no final do jogo, aos 42 do segundo tempo, no clássico diante do Corinthians, na última quarta-feira, no jogo do Campeonato Brasileiro, acabou rendendo pra gente uma punição. 30 dias sem torcida nos estádios, tanto como mandante quanto como visitante. Então o Santos não vai ter torcedor por 30 dias. Isso não é o julgamento, ok? É apenas uma punição, porque o julgamento ainda vai acontecer. Então, muito provavelmente, o Santos ainda vai ser mais punido, vai ter mais jogos de portão fechado ali, provavelmente. Vai ter também multa, né? Vai mexer na parte financeira do clube, infelizmente, por conta dessa confusão que acabou acontecendo com as torcidas aí, com a torcida do Santos, jogando alguns artefatos pirotécnicos em campo, algumas bombas, então a gente foi punido. Outro ponto também, que inclusive falei disso lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar o meu arroba aqui, é @Locatelli, me segue lá porque eu também posto sobre futebol lá. Eu comentei lá falando sobre essa punição ter sido aplicada ao time feminino do Santos e também às categorias de base. Mas, mais exclusivamente pensando no time feminino, o Santos ele tem, como eu disse para vocês no início desse vídeo, uma decisão de campeonato, né? O jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino no domingo na Vila Belmiro. E a gente não vai poder ter o público presente para apoiar as meninas. Eu achei uma injustiça muito grande o time feminino do Santos ter sido prejudicado por conta de algo que aconteceu no jogo masculino. Eu acho que as punições, elas precisam ser justas, né? Não foi justo punir o time feminino do Santos, que não teve nada a ver com a história. Eu acho que, assim, o STJD poderia ter tido um pouquinho mais de empatia em relação a isso, visto que o futebol feminino hoje precisa de uma valorização maior, de uma audiência maior, e ter um público no estádio num jogo tão decisivo como é o nosso de domingo, seria super importante pra gente, pras meninas ali que estão disputando essa vaga pra semifinal, né? Visto que é o jogo mais importante do time feminino do Santos nesta temporada. Ano passado a gente não avançou para as quartas de final da competição, caímos de uma forma muito precoce ali no Campeonato Brasileiro. E dessa vez a gente está vivendo o nosso melhor momento, é o jogo mais importante do Santos até aqui no campeonato, justamente porque é um jogo decisivo. Vencemos o primeiro por 3-1 e agora no jogo da volta a gente não vai, as meninas não vão poder contar com o público, com a força, com o calor da torcida. Muito se falou também que, tipo, foi alguns dos comentários que eu recebi nesse vídeo, inclusive, falando em relação ao fato de que a torcida do Santos poderia usar esse jogo como forma de protesto em relação ao time masculino. Eu realmente acho que isso não aconteceria, porque o público que frequenta os jogos femininos é diferente, tem um quê diferente. O futebol feminino, ele tem uma energia diferente, entendeu? Então eu acho muito difícil a torcida do Santos usar os jogos das meninas para protestar algo em relação ao time masculino. Até porque quando se querem fazer protestos, não usam jogos de categoria de base e o futebol feminino. Eles vão direto ao CT, na porta do CT, então eu acho muito difícil eles usarem o jogo do feminino para fazer esse tipo de protesto. Até porque o protesto inicial do Santos, da torcida do Santos naquele jogo, era a saída do nosso treinador, do Odair Helma, e aconteceu. O Odair Helma não é mais o treinador do Santos, inclusive esse é um outro ponto que eu quero abordar com vocês, mas com a saída dele, eu acho que a torcida vai acalmar um pouco e vai esperar uma melhora do time antes de querer cobrar mais alguma coisa de uma forma tão
agressiva. Eu espero que não volte a se repetir isso, até porque a gente não vai ter torcida, né, nos jogos. Acho que, assim, como eu disse pra vocês no vídeo, no pós-jogo do clássico Corinthians, Santos e Corinthians, a gente tem que cobrar sim, mas de uma forma um pouco pacífica, né? Não pode partir pra agressividade dessa forma, pra violência, porque isso não resolve nada. Enfim, a punição é essa até o momento, 30 dias aí sem torcida em todas as categorias do Santos e em todas as modalidades, tanto feminino quanto masculino. Infelizmente, o time feminino também foi prejudicado. Agora sim, a gente vai falar então da demissão do Dair Helma. Ele foi demitido logo na quinta-feira, né, na parte da tarde ali. O Santos anunciou que o ciclo tinha se encerrado, foi desligado do clube e todos os auxiliares técnicos dele também deixaram o clube junto com ele. Alguns nomes surgiram aí nesse meio tempo, antes do Santos anunciar o novo treinador nesta sexta-feira, né? Então a gente recebeu alguns nomes aí que estavam sendo sondados, que poderiam surgir, mas a gente teve a surpresa disso se resolver de uma forma muito rápida e nessa sexta-feira de manhã a gente já recebeu a notícia de que o Paulo Turra, ex-Atlético Paranaense, foi demitido na semana passada, inclusive era já o novo treinador do Santos. Ele não comanda o Santos no jogo de amanhã contra o Flamengo, tá? Ele vai estar ali presente na vila, assistindo e tudo mais, mas ele não vai comandar o Santos. Ele vai assumir o time na próxima semana. Então amanhã, ao que tudo indica, é o Falcão que vai comandar o Santos. Mas ainda pode haver alguma divergência e mudar em cima da hora. Não é uma certeza absoluta ainda. Mas enfim, independente de qualquer coisa, é um jogo importante contra o Flamengo, né? Mas antes de falar desse jogo contra o Flamengo, eu quero falar um pouquinho sobre o Paulo Turra, porque eu separei uns números dele aqui. Como eu disse pra vocês, ele treinou o Atlético Paranaense. Antes de ser efetivado como treinador do Atlético Paranaense, ele era auxiliar técnico do Felipão no Atlético Paranaense. Depois o Felipão passou por um cargo na parte da diretoria ali e ele acabou assumindo como treinador. E agora eu vou falar pra vocês os números dele no Atlético Paranaense, porque ele tem um aproveitamento até bem interessante, 73% de aproveitamento no clube paranaense, embora esse aproveitamento, muito boa parte dele, esteja no Campeonato Paranaense, né? Mas enfim, campeonato estadual, assim, a gente sabe que é um pouquinho mais... não dá pra gente levar muito de base, a gente tem que pegar de base os números dele no Campeonato Brasileiro. Mas calma que eu vou falar pra vocês tudo certinho. Mas antes de ver esses números do Paulo, deixa eu só tomar mais um pouquinho aqui de café. Gente, bom dia, tá? Pra quem tá acordando agora, bom dia. Tá vendo esse vídeo em outro horário? Boa tarde, boa noite pra você também. Delícia. Bom, vamos lá. Os números dele. Libertadores, 5 jogos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados e 4 sofridos. Brasileirão, 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 14 gols marcados, 13 sofridos. Copa do Brasil, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. E Campeonato Paranaense, 17 jogos, 15 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 39 gols marcados, 9 sofridos. Ao total, a gente tem, então, 36 jogos dele no comando nessa temporada do Atlético Paranaense, 25 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 64 gols marcados, 31 sofridos e um aproveitamento de 73,1%. Tecnicamente, é um aproveitamento muito bom se a gente for parar pra pensar, porque 73% é algo interessante. E esse aproveitamento dele bate muito com o que foi o Atlético Paranaense até aqui nessa temporada, né? Porque ele deixou o time classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Peraí, deixa eu só confirmar. Deixou o time nas oitavas da Libertadores e também nas quartas da Copa do Brasil e em 7º no Brasileiro. Então, olha só que interessante o trabalho dele no clube lá do Atlético Paranaense. Eu achei bem interessante. E se a gente pegar, né, só os números, deixa eu voltar aqui, olha, só os números dos 3 principais campeonatos, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, a gente vai ter 10, 15, 19 jogos, 5, 8, 10 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, perdão, e 4, 6, 7, e 7 derrotas. Isso, então, olha, se a gente tem 19 jogos e 10 vitórias, a gente vai ter um aproveitamento beirando 52% aí, né? Se a gente for fazer a conta, porque 10 jogos é metade de 20, 50%, são 19 jogos, um pouco mais de 50%, bota 52% aí. Não é um aproveitamento ruim,
visto que conseguiu, né, os principais objetivos, que era a classificação para as próximas fases das Copas, e deixou o Atlético também em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, olhando assim, não é uma situação ruim, era uma situação até interessante. Então, a gente tem que torcer mesmo para que ele venha para o Santos e faça um bom trabalho aí, e a gente possa ter sucesso na nossa sequência de Campeonato Brasileiro, visto que já estamos eliminados da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil, então a nossa única preocupação hoje é o Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar o Flamengo, que tomou um sacode do Bragantino nessa última rodada, 4-0. Eu confesso que eu não acreditei quando eu vi o resultado, né? Famoso. E não foi nem. Eu tava vendo uns lances do jogo, não foi aquele jogo onde o Flamengo tentou, jogou e a bola não entrou, não, gente. Só deu o Bragantino mesmo. Então, é claro que a gente não pode pegar um jogo com base no que pode acontecer no jogo seguinte, porque, enfim, futebol é uma caixinha de surpresas. Mas o Flamengo não jogou bem diante do RB Bragantino nessa última rodada e pode deixar a gente sonhar um pouquinho para essa rodada seguinte, que pega a gente no Campeonato Brasileiro jogando em casa na Vila Belmiro. A gente tem que considerar também que o Santos tá vindo de uma derrota, de um clássico e de uma pressão absurda da torcida em relação à cobrança por um futebol melhor. Mas agora, com a saída do Odair, eu acredito que o time possa reagir. É a hora de mostrar essa reação. E que seja diante de um Flamengo, um jogo que, independente do jogo que venha o Flamengo, de uma derrota, de uma goleada, como foi diante do Bragantino, não deixa de ser o Flamengo uma equipe que, enfim, pode surpreender bastante aí, que tem um elenco muito bom, muito capaz. Então a gente espera fazer um bom jogo diante do Flamengo e surpreender positivamente a nossa torcida para dar aquela famosa luz de esperança que a gente tanto tem falado e que na semana, no início da semana aí, o Paulo Turra possa assumir a equipe e preparar a gente aí bem para essa sequência de campeonato. Agora vamos virar a chavinha e vamos falar do time feminino. Já falei um pouco para vocês aqui do feminino, né? Sobre a punição que acabou atingindo as meninas também. Mas o Santos ele vem de goleada, 4-0 em cima do São Bernardo pelo Campeonato Paulista. A situação tá muito boa no Campeonato Paulista, né? Tá bem encaminhada também. A gente vem fazendo jogos muito consistentes aí. É claro que a gente acabou perdendo um clássico pro Corinthians. Não é nada muito agradável, muito legal, mas foi aquela fase que a gente estava vivendo uma certa inconstância. Agora a gente tem jogado bem numa sequência boa. Vencemos o Flamengo no primeiro jogo das quartas de finais. Eu confesso que foi aquele resultado que surpreendeu bastante. O Flamengo, é claro que apresentou erros, mas o Santos, por sua vez, soube aproveitar bem esses erros e conseguiu construir um resultado fora de casa muito significativo. E agora a gente vai pegar o Flamengo no jogo da volta, dentro de casa, na Vila Belmiro, que a gente tem que fazer valer o nosso papel como mandante, fazer a nossa lição de casa e conseguir a classificação para a próxima fase. Porque tecnicamente agora só depende da gente, né? A gente tem 2 gols de diferença aí, basicamente. E tudo bem que o Flamengo é uma equipe muito qualificada, tem a folha salarial, tem o melhor elenco, basicamente, ali, a folha salarial mais cara, vamos falar assim, do campeonato feminino aí. Mas o Santos também é uma equipe qualificada, tem nomes muito bons ali, tanto experientes quanto os talentos que surgem da base. Então a gente também pode surpreender muito bem o Flamengo, da mesma forma que esperam que o Flamengo surpreenda a gente. Como eu disse para vocês, o jogo é em casa, então a gente tem que fazer a nossa lição de casa, porque só depende da gente. Então é isso, gente. O Santos feminino, apesar da punição, precisa dar a volta por cima e conseguir essa classificação. Vai ser uma classificação muito comemorada, visto que na última edição do Campeonato Brasileiro, né, na temporada passada, a gente caiu de uma forma muito precoce na competição. A gente não conseguiu nem se classificar para o mata-mata, né? A gente ficou pelo caminho ali depois de um jogo diante do Grêmio, que estava disputando com a gente também ali na última rodada a classificação para a próxima fase. Então a gente passou por maus bocados na temporada passada, não foi uma temporada boa pra gente. E nessa temporada, com o comando do Cleiton Lima, a gente tem visto as coisas mudarem. O Santos tem apresentado um futebol melhor, mesmo que às vezes ainda falta um pouco de constância, a gente acaba jogando mal um jogo ou outro, a gente sempre volta a jogar melhor e nos momentos mais importantes da temporada até aqui a gente tem se saído muito bem. No primeiro jogo contra o Flamengo, nessas fases decisivas aí da primeira fase do Campeonato Brasileiro também, antes da nossa classificação, a gente também jogou bem. Então é um time que
tem evoluído jogar jogo e eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto, né. E no Campeonato Paulista também tá vivendo uma fase muito boa e eu já acredito também na classificação para a próxima fase, porque o Santos feminino ele tem dado essa esperança para o torcedor e é algo que muito bacana mesmo de acompanhar. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você tá vendo esse vídeo de manhã, desejo a você um bom dia. Se você tá vendo esse vídeo à tarde, uma boa tarde. Se tá vendo esse vídeo à noite, uma boa noite. Espero que vocês vejam antes do domingo, antes dos 2 jogos aí. Só para relembrar, então, o feminino do Santos, as Sereias da Vila, jogam no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. E o masculino joga às 6h30. Ambos os jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os jogos aí diante do Flamengo. Que a gente possa ser feliz tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, que o Santos faça 2 grandes partidas e a gente termine o domingo sorrindo à toa com a classificação do feminino e com aquela luz de esperança do masculino também. Eu vou ficando por aqui, deixe seus comentários abaixo, se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para poder se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!